A graça e a paz, amados irmãos. Quero agradecer a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em 1 Timóteo, no capítulo 3, onde Paulo apresenta ao seu filho na fé Timóteo uma lista de, podemos dizer, qualidades ou características daqueles que realmente querem servir ao Senhor como obreiros na obra do Senhor. Ele diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, se uma pessoa tem o chamado para a obra de Deus, e se ela verbaliza esse chamado, e se ela deseja realizar esse chamado, não há nada de errado. Aliás, é realmente admirável nos dias em que vivemos, em que as pessoas vivem voltadas para si mesmas, que alguém se disponha a fazer a obra do Senhor. Porém, embora seja algo de grande dignidade, grande valor, a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja, primeiro, irrepreensível. Ou seja, uma pessoa a quem não se possa repreender por nada, que não tenha nada que lhe acusar. Marido de uma só mulher. Isso não precisa nem explicar, né? Temperante. Né? Nós vemos, por exemplo, um tempero que é muito usado por milênios, é o sal. Então, essa palavra temperante vem de tempero. Uma comida sem tempero é uma comida ruim, uma comida intragável. E um líder sem tempero também ele torna-se intragável. Sóbrio, né, que tem a cabeça no lugar, que não deixa o orgulho tomar conta do seu coração. Eu muitas vezes ouço pastores usando muito na primeira pessoa, o pronome na primeira pessoa, que é o eu, né, o ego. Ah, eu tenho tantos membros na minha igreja. Eu preciso de essa quantidade de dinheiro, de oferta e de dízimos para a minha igreja. Eu tenho tantos missionários na minha igreja. Pois eu quero dizer para você, meu amado, se você ainda frequenta uma igreja onde o pastor usa essa expressão, não é somente uma expressão, é uma realidade. Realmente, uma pessoa que fala dessa forma, usa o eu, ela está verdadeiramente declarando que no seu coração é o eu, é o ego que comanda. É o ego que está no comando quando a pessoa diz o eu. Não é eu na obra de Deus, somos nós. Jesus nos ensinou, tá? Jesus nos ensinou isso. Ordeiro, hospitaleiro. Quantas pessoas que são homens e mulheres de Deus e não são capazes de hospedar alguém, não tem essa hospitalidade, apto para ensinar, preparado para o ensino, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado. Então nós temos que, como homens e mulheres de Deus, agir com moderação, inimigo de contendas. Nós temos que fugir de toda intriga, de todo problema, de criar problema muitas vezes por causa de nada. Há líderes nas nossas igrejas, eu não estou falando aqui só de pastores, mas de modo geral, líderes que criam problema por nada. O problema não existe, eles criam na cabeça deles. E isso a Bíblia diz que é algo realmente terrível na vida do obreiro, que o obreiro não deve viver. E também diz não ganancioso. Depois ele fala do governo da casa, né? Uma pessoa que quer ser um pastor, ser um obreiro, ele precisa ter a companhia da sua esposa, ele precisa ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Tudo bem que muitas vezes os nossos filhos depois se tornam jovens, adultos, e muitas vezes, infelizmente, como aconteceu na Bíblia, com os filhos de Eli, em outras situações, com
filhos de homens de Deus, e ainda acontece nos dias atuais, que muitas vezes se desviam, mas eles conhecem o caminho. Eles sabem qual é o caminho, porque o seu pai e a sua mãe mostraram para eles qual é o caminho. Então ele inclusive faz uma pergunta no versículo 5. Quem não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E esse governar a própria casa tem vários aspectos. Por exemplo, na questão financeira, como é que andam os seus gastos? Você é uma pessoa descontrolada, você não tem controle, então você não tem como liderar nada na obra de Deus. Ninguém confia em você, ninguém pode confiar em você. R$1, porque é perigoso que aquele real desapareça. Eu estou falando verdade, irmãos. Eu não estou falando nenhum exagero. E aqui diz mais, não neófito. Neófito, o que significa a palavra neófito? Pessoa, por exemplo, você pegar alguém recém-convertido e colocar como líder da igreja. Também é um problema. É claro que cada caso é um caso, mas a regra bíblica é que nós precisamos discipular, preparar aquela pessoa depois do batismo, para que então ela possa vir a ser verdadeiramente uma líder na obra de Deus. E aqui diz assim, por que ele diz que não seja neófito? Para que não se ensoberbeça, ou seja, para que não se orgulhe e venha a cair na condenação do diabo. E ele vai continuando aí no capítulo inteiro, até o versículo 16, falando sobre também os diáconos, sobre os obreiros. E no versículo de número 8, ele diz, da mesma forma os diáconos sejam sérios, não de língua dobre. O que é uma pessoa de língua dobre? É uma pessoa que fala uma coisa hoje e outra amanhã. É uma pessoa que anda falando mal da vida dos outros, certo? É isso que significa uma língua dobre. Não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então, as características do obreiro, do pastor, do evangelista, do missionário, são muito parecidas com as características do diácono. Não está longe. As mesmas características que se exige, biblicamente falando, dos obreiros, se exige também dos diáconos. E aí, amados, aqui diz a palavra de Deus, no finalmente, né, que no versículo de número 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, amados, nós temos que os líderes que são sérios, que são decentes, eles precisam ser honrados. A sua maneira de agir, o seu comportamento, a sua palavra, a sua mansidão, a sua moderação, a sua honestidade, a sua integridade vão fazer com que as pessoas automaticamente honrem esses homens e mulheres de Deus. Que assim possamos ter homens e mulheres de Deus com essas características aqui de 1 Timóteo capítulo 3. Que Deus nos abençoe e nos capacite e até o próximo vídeo. Quero pedir para você assinar o nosso canal e distribuir este vídeo para as pessoas que você acha que pode ser interessante. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.